Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Thaís Marcela, sou psicóloga, psicopedagoga, trabalho com atendimento clínico hoje e estou aqui para iniciar essa série de vídeos que vai falar para vocês um pouquinho sobre diversos temas da psicologia, onde muitas pessoas têm dúvidas sobre alguns assuntos e então eu decidi começar essa série de vídeos para, nesse momento em que estamos passando por essa pandemia, que estamos cada vez mais querendo conhecer novos assuntos, novas possibilidades, que a gente possa aprender cada vez mais. Então, eu estou aqui para compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês que me seguem. Então, hoje, o nosso primeiro vídeo vai ser sobre o dia 18 de maio. Alguém aqui conhece o 18 de maio? Sabe por que esse dia é um dia importante? O que é que ele significa? O dia 18 de maio ficou conhecido a partir do ano de 1973, onde uma menina de apenas 8 anos, de nome Araceli, foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada lá no estado do Espírito Santo. O seu corpo apareceu apenas 6 dias depois, todo carbonizado, e os seus agressores, que eram jovens de classe média alta na época, nunca foram punidos. Portanto, a data ficou instituída como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração contra Crianças e Adolescentes. E essa data só passou a ser conhecida legalmente a partir da aprovação da Lei 9.970 dos anos 2000. E a partir disso, o objetivo dessa data é com certeza poder mobilizar e convocar toda a sociedade, toda a população a participar dessa luta e proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Com isso, surgiu também, logo após alguns anos, o Maio Laranja. Inclusive, estou de laranja para representar esse dia e esse mês que está sendo tão importante, onde todas as cidades que aderiram à campanha do Maio Laranja fazem trabalhos de conscientização com a sociedade, fazem projetos, fazem campanhas, trabalhando em escolas, trabalhando em instituições, principalmente nos ambientes onde tem as crianças e os adolescentes. É claro que nesse ano está sendo tudo um pouco muito diferente através da onda digital, mas todos os anos as instituições, as empresas, as escolas trabalham esse dia com as crianças, com os adolescentes e com a sociedade em geral, para que possa conscientizar as pessoas e as crianças e os adolescentes que podem ser vítimas dessa situação, do quanto é importante protegê-los e do quanto é importante a gente poder protegê-los. Esse caso da Araceli se tornou tão conhecido que virou um livro e também um documentário que pode ser encontrado na internet caso você queira conhecer um pouco melhor sobre o caso. Mas hoje eu vim falar para vocês, além de conhecerem essa história, para quem ainda não conhecia, um pouquinho das consequências de uma criança ou de um adolescente que passa por um abuso sexual ou é explorado sexualmente. Então a gente vai entrar agora nos termos um pouco mais técnicos, até para que a gente possa entender de que forma essa criança se comporta, o que pode gerar nela, o que é que os pais, os cuidadores, as pessoas responsáveis por ela podem fazer caso identifique que a criança esteja passando por uma situação dessa. O primeiro ponto que eu quero focar são nas consequências ou sequelas, como quer que você queira chamar, de uma criança, de um adolescente que possa ter passado isso, para que você possa perceber ou identificar algum caso. Geralmente essas pessoas, elas podem ter problemas sociais de relacionamento, principalmente com pessoas do sexo oposto, né? Ela pode se sentir até com medo de se aproximar de pessoas do sexo oposto, caso isso tenha acontecido na vida dela. O outro ponto são sequelas psiquiátricas mesmo, relacionado a transtornos, relacionado a traumas. Pode acontecer também problemas de comportamento, no caso de uma agressividade, ou então comportamentos indevidamente sexualizados, abuso de substâncias químicas, disfunção sexual na fase adulta, depressão, enfim. E não só na infância isso pode acontecer. Pode ser que no momento da infância a criança necessariamente ela não desenvolva nenhum problema tendo passado por um abuso, mas lá na sua fase adulta
pode sim se tornar um problema maior, acarretado aquilo que aconteceu com ela enquanto era criança. Outro fator que pode acontecer muito também é a criança ou adolescente se tornar uma pessoa com muito medo. Medo de se relacionar com outras pessoas, medo de ficar sozinho ou com alguém muito específico. No início podem ter medos infundados que não se relacionam necessariamente com o abuso, mas que no caso de um tratamento, de um acompanhamento, às vezes o psicólogo ele vai identificando que aqueles medos, eles são oriundos de alguma situação que aquela criança passou, que aquele adulto, né, se for um adulto, passou em algum momento de sua vida. Algo muito importante que a gente precisa prestar atenção é porque geralmente a pessoa que passa por um abuso, ela apresenta comportamentos de autoculpa. O que é isso? São pensamentos de autorresponsabilidade, principalmente para as crianças, elas sentem que participaram de alguma forma, às vezes se oferecendo, que abriu possibilidades demais para que aquela pessoa chegasse perto, e às vezes por isso que acabam que elas não denunciam, não contam para ninguém o que está acontecendo, porque acham que tiveram culpa daquilo que está acontecendo, ou então elas começam a perceber que elas são diferentes, achar que elas são diferentes do mundo todo, passa a ter menos confiança interpessoal, né, ou menos confiança em todas as pessoas que estão à sua volta, é uma crença também de que o mundo é um lugar ruim, de que só existem pessoas ruins, elas se tornam até crianças negativas, com visão negativa de tudo, principalmente negativa na questão da sexualidade quando vai crescendo, quando vai desenvolvendo o seu corpo, tem uma imagem corporal distorcida, negativa, não gosta do que vem, então também é algo que a gente precisa prestar muita atenção porque é muito comum de acontecer. Uma pergunta que a gente recebe muito dentro do consultório ou em palestras, em lugares que as pessoas falam sobre esse assunto é quem é esse abusador, né? São pessoas que estão próximas das crianças, que eles conhecem, nem sempre, né? Eu já recebi relatos de pessoas que foram abusadas na rua, né? Por uma pessoa que estava passando e foi assaltar e cometeu o ato e foi embora e nunca mais a pessoa viu. Mas é muito mais comum, né? Não significa que sempre aconteça, mas é muito mais comum que aconteça com pessoas familiares, com pessoas que estejam mais próximas daquela criança, pessoas do seu convívio social mesmo. E aí, nesse caso, os sintomas eles podem se agravar cada vez mais, porque como é uma pessoa conhecida, né, ele passa a desenvolver toda aquela questão da autoculpa, de achar que ele que deu liberdade demais, e também por se tornar possivelmente uma coisa frequente, porque se a pessoa consegue, né, colocar a criança naquela situação mais de uma vez, pode se tornar sim uma coisa frequente de pessoas que passaram anos sendo abusadas, né, e não conseguiram sair daquela situação. Por isso que é importante ensinar as crianças, né, e os adolescentes os limites que eles precisam impor para que as pessoas estejam próximas, até mesmo para as pessoas conhecidas. Não é deixá-las com medo, né? Falar você não tem que confiar em ninguém, ou então não pode chegar perto de ninguém, até porque tem que existir um equilíbrio, senão ela vai se tornar a pessoa mais desconfiada, mais medrosa do mundo. Mas ensinar que existem limites, até onde as pessoas podem chegar, até onde não podem, e principalmente estabelecer uma relação de confiança com essa criança, para que qualquer situação que ela perceba que vá contra aquelas limitações que ela foi ensinada, ela possa contar com você, ela possa contar com os pais, com os responsáveis, para poder contar o que está acontecendo e pedir ajuda, principalmente. Outra pergunta muito feita também é se a criança percebe que aquilo é errado. Então, nem sempre ela percebe, porque no caso do abuso sexual, o corpo, ele reage ao estímulo e a criança às vezes procura inocentemente aquele prazer, porque ela está sendo estimulada positivamente, vamos dizer assim.
E num primeiro momento parece adequado, né? Pois está sendo oferecido por alguém, principalmente quando é alguém próximo. Então ela não vai achar que é uma coisa errada vindo de alguém próximo, principalmente porque geralmente essa pessoa promete dar outras coisas para ela, um brinquedo, um doce, levar ela para fazer tal coisa, conta que é um segredo entre eles. Então a criança gera uma confiança naquilo. Ela só percebe que aquilo foi um ato agressivo quando ela recebe informações, por exemplo, na escola, ou se algum dia um pai começa a ter esse tipo de conversa em casa e ela liga aquilo que ela passou com as informações que ela estava recebendo e entende que aquilo não foi correto. Mas às vezes ela desenvolve uma vergonha de contar, um medo do que vão dizer, do que vão fazer com ela, por ela não ter falado antes. Então, a criança, a princípio, ela tem mesmo esse sentimento de inocência, no sentido de não saber se está certo, se está errado. E ao longo do tempo pode ser que ela desenvolva essa consciência. E aí entenda verdadeiramente o porquê dela se sentir tão mal e se sentir tão desconfortável com aquela situação. Então é muito comum que as crianças fiquem confusas quando percebem que aquilo não foi tão bom, não é agradável. Por isso que é o momento de os pais, as pessoas responsáveis se descobrirem isso, dar o maior apoio para que a criança realmente se sinta acolhida, se sinta apoiada, se sinta acreditada a dar a volta por cima daquilo. Outro ponto importante para a gente saber é por que os abusadores eles fazem isso, né? Muito se pergunta por que as pessoas têm coragem de fazer isso. E uma coisa também muito importante é que a maioria das pessoas acham, ou todas, que são só homens que cometem o abuso, mas não, mulheres também. É claro que numa escala os homens têm um número muito mais elevado, mas acontecem com mulheres também, com mulheres que abusam de meninos, de crianças, meninos, e de homens que abusam de meninos também, não só de meninas. Então não tem uma especificidade, não. E muitas vezes as pessoas que cometem esse tipo de crime, elas é devido a algumas disfunções comportamentais, emocionais, principalmente no campo da sexualidade. A pessoa não é bem resolvida naquilo. Às vezes, se você vai estudar um caso, aquela pessoa também foi abusada na infância e aí, infelizmente, aquilo acabou não sendo tratado, não sendo visto da forma correta e ela teve uma tendência a desenvolver e a levar isso para a vida dela. Pessoas com forte deficiência de empatia, capaz de perceber o quanto elas estão prejudicando outras pessoas, pessoas que têm pensamentos distorcidos, enfim. Geralmente, essas pessoas que cometem isso, elas têm sim algum tipo de transtorno ou disfunções comportamentais, que, claro, não justificam o fato delas fazerem o que fazem, mas que explicam um pouquinho do porquê que essas pessoas acabam tendo esse tipo de comportamento. O que você, mãe, pai, familiar, amigo, pode fazer caso você perceba que aquela criança está passando por alguma situação desse tipo, está sendo abusada? O que dá pra gente fazer? A primeira coisa é observar o comportamento dessa criança, se mudou em algum momento, se você percebe que ela está fazendo coisas que antes ela não fazia, sentir também um momento ideal para poder conversar com ela, chegar, conversar, validar os seus sentimentos, dizer o quanto são importantes, o que ele está sentindo, o que ele está passando e fazer ela sentir-se segura. A coisa mais importante é fazer a criança se sentir segura, porque como ela geralmente tem medo de dizer o que está passando, ela precisa buscar segurança em alguém para poder dizer o que é que ela está sentindo, o que é que aconteceu. E não fazendo perguntas do tipo sims ou nãos, né? Mas aconteceu isso? Sim, não. Porque pode fazer com que a criança, ela crie situações que às vezes não aconteceram, ou imagine que aconteceram coisas
que não foram daquela forma. Então, fazer perguntas mais específicas, como é que você está se sentindo, aonde foi que aconteceu, onde você estava, com quem é que você estava, perguntas mais específicas, mas também de uma forma mais leve, sem aquela cobrança de quando é que foi, por que você não me contou antes? Então, ter muito cuidado com isso. E caso você não consiga ter esse tipo de diálogo, realmente, Thaís, eu não consigo, ela não se abre, ou então eu não tenho coragem para ter esse tipo de diálogo, levar essa criança para fazer uma avaliação com um psicólogo, passar por um atendimento, até para que um profissional possa te ajudar e ajudá-la também a superar essa situação. E aí a gente para pensar, por que acontece o abuso sexual e como é que isso acontece? Ele ocorre na maior quantidade dentro das famílias mesmo, por um conceito errado que às vezes os pais, as mães ou algum familiar próximo tem de propriedade da criança. Acha que aquela criança é um objeto, acha que a pessoa tem direitos sobre aquela criança, além de promover o bem-estar emocional da criança, que tem direitos sobre ela, então acaba utilizando dessa justificativa como eu posso fazer o que eu quiser, infelizmente. E às vezes as pessoas perguntam, em quais classes sociais isso mais acontece? Em todas, gente, em todas. Não existe o mais pobre, o mais rico, não. A gente recebe muito no consultório pessoas de classe média alta, né? Procurando ajuda, tal, mas acontece em todos os âmbitos familiares, em todas as famílias de qualquer classe social que exista. Mas isso tem que se extinguir. Todas as pessoas precisam começar a procurar ajuda, precisam começar a denunciar qualquer situação que veja de errado, que perceba que está acontecendo algo diferente, para que a criança seja protegida, para que aquele sentimento de culpa seja o quanto antes descartado, porque no início a criança não tem muita noção do que está acontecendo. Ela fica confusa, porque ela é desprovida de maldade necessariamente naquele momento, mas a partir do momento que ela toma consciência daquilo, a culpa vem, ela começa a se sentir, começa a se considerar causadora daquela situação ou então participante ativa do abuso por ter não contado para ninguém ou por ter permitido. E a gente sabe que uma criança, um adolescente, ele é indefesa. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Porque algo que acontece muito, infelizmente, é a negligência familiar. É aquela família que não acredita na criança quando ela conta que passou por alguma situação. É aquela família que não leva em consideração aquilo que a criança está falando. Acha que é uma forma dela chamar atenção, acha que é uma forma dela separar os pais. Tem todo tipo de justificativa, gente. Às vezes as pessoas têm vergonha de assumir que tinha uma pessoa dentro de casa que não podia confiar, ou que alguém que não podia confiar entrou em sua casa e acabou cometendo esse tipo de coisa. Tem vergonha de procurar a ajuda e dizer que, vamos dizer, falhou como pai, né? Então, existem vários motivos para que as pessoas acabam agindo por negligência, quer dizer, não agindo, né? E o mais comum, que é o que mais acontece, é o adulto, o responsável por aquela criança, dizer que a criança quem se insinuou para o outro, quem procurou, quem quis. Infelizmente, é um absurdo, mas acontece muito das próprias pessoas que deveriam protegê-la, que deveriam estar do lado dela, de acabar julgando, de acabar colocando esse peso da culpa. Por isso que a gente acaba recebendo muitos pacientes dentro do consultório, já na fase adulta, que não conseguem ser bem resolvidos em várias áreas da sua vida, porque lá atrás passaram por uma situação dessa e ninguém acreditou, ninguém foi atrás e ninguém lutou pelos direitos daquela criança. Que bom que hoje em dia o governo, o Estado, né, as pessoas,
a sociedade, os direitos humanos têm lutado, têm feito essa campanha do 18 de maio, do Maio Laranja, para que possa conscientizar cada vez mais as pessoas a prestarem atenção, a dar ouvido às nossas crianças, porque elas precisam ser ouvidas. E aqui a gente falou específico do abuso, mas quando a gente fala da exploração sexual, é quando pessoas, principalmente famílias, se aproveitam daquela criança para irem trabalhar nas ruas com isso, vender o seu corpo por dinheiro, para poder levar dinheiro para casa. Isso também é crime, não pode acontecer. E às vezes as pessoas perguntam assim, como é que os psicólogos lidam com isso? Infelizmente é muito triste você ter que atender, fazer um atendimento desse, ouvir esse tipo de história, principalmente de crianças, né? Às vezes nós somos a primeira pessoa que ele está contando aquilo e talvez a única que ele vai ter coragem de contar. Então a gente tem que sim dar o apoio, tem sim que fazer a nossa parte, principalmente conscientizando as famílias, conscientizando aqueles pacientes que estão ali, de procurarem ajuda, de denunciarem, de correr atrás dos seus objetivos, do que é correto. Porque infelizmente a gente sabe também que muitas vezes as pessoas acabam denunciando, igual no caso da Araceli, que é a referência do dia 18 de maio, que as pessoas não pagaram pelos seus crimes. O crime prescreveu e ninguém nunca pagou por isso, então precisamos sim ter consciência disso. E por último, o que eu quero falar sobre é a denúncia, né? Disque 100. O Disque 100, ele é um serviço de recebimento, encaminhamento e monitoramento de denúncias e violências contra criança e adolescente. É um serviço totalmente gratuito, que funciona todos os dias, inclusive finais de semana, das 8 às 22 horas da noite, todos os dias, e é anônimo. Você pode ligar, fazer a sua denúncia de qualquer lugar do Brasil. Se você não quiser ligar, você pode também ligar no conselho tutelar da sua cidade, para poder fazer diretamente essa denúncia. E nós estamos com essa campanha do Faça Bonito, né, que surgiu há alguns anos, para que realmente conscientizasse as pessoas a denunciarem. Tem muitas pessoas que acabam sabendo sobre abuso sexual dentro da sua família, ou vendo famílias explorando crianças por aí e acabam não fazendo nada. Então, todos nós podemos fazer a nossa parte. Que tal você começar fazendo a sua? Eu gostaria de agradecer muito para quem nos assistiu até o final. Se você puder, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer um pouquinho dessa história e se conscientizarem também. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos nossos comentários aqui abaixo ou então mandar uma mensagem diretamente no direct ou no inbox do Facebook, seja lá por onde você esteja assistindo. Muito obrigada e na semana que vem nós teremos mais vídeos com outros temas. Até lá!